Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio dessa série que eu estou fazendo no meu canal, que é um tutorial full stack de Next.js. Se você perdeu o primeiro episódio e você quiser entender mais ou menos que tecnologias eu estou usando e por que eu optei por cada uma delas, eu vou colocar em algum card aqui em cima para você assistir. E se você estiver gostando desse conteúdo e quiser me apoiar a produzir mais conteúdos de boa qualidade, eu queria te convidar para me seguir lá no Instagram, @berg.dev, e se inscrever no meu canal de YouTube, Daniel Berg. Então vamos lá. O que eu vou fazer no episódio de hoje? Bom, agora que eu já tenho definido as tecnologias, falta começar a programar, certo? Mas e aí? Eu começo a programar pelo front-end ou pelo back-end? O que vocês acham? Você que está assistindo esse vídeo, você geralmente começa fazendo front-end ou back-end? A minha opinião é que tanto faz por onde você está começando. Mas eu prefiro começar pelo back-end, porque aí quando eu for fazer o front-end, eu já posso consumir os dados e já posso fazer a tela do jeito que ela vai ficar em produção. Eu não preciso ficar fazendo aquelas telas com dados hard-coded, sabe? Então eu já posso consumir o back-end. Mas antes de começar, eu preciso explicar algumas coisinhas, que a gente vai construir uma API dentro do próprio Next.js. Então eu vou explicar para vocês como funciona essa parte de API Routes, e para isso eu puxei a documentação do Next. Se você quiser chegar nessa mesma página que eu estou aqui, entre em nextjs.org, clica nessa aba de Learn aqui, depois clica em API Routes. Vamos lá, o que é uma API Route? Ela permite você criar um endpoint de uma API dentro do próprio Next.js. E para você fazer isso é muito simples, você precisa criar uma pasta chamada API dentro da pasta Pages, e dentro dela tem que ter uma função. E para quem não sabe como funciona a pasta de Pages no Next, olha só, abri o código que a gente fez na aula passada. Aqui dentro do Pages, tudo que vocês colocarem de arquivos vai virar uma página separada, beleza? Então, esse index aqui é uma exceção, que ele vira a página principal, em que lá na URL é só aquele barra do lado do site. Se eu criasse um arquivo aqui chamado blog.tsx, aí eu criaria a rota /blog no meu site. Se eu criasse o arquivo contato, eu ia ter uma página de contato, seria o /contato, ou a rota. Então o roteamento ele faz automaticamente para mim, o que já é diferente do React. No React a gente tinha que usar uma biblioteca para isso. A gente precisava usar o React Router DOM dentro do React para a gente deixar explícito que rotas que a gente queria ter e que arquivo ia ser carregado para cada uma dessas rotas. E com o Next, graças a Deus, a gente não precisa fazer isso, ele já faz automaticamente. Tudo que está na pasta Pages vira uma página. Agora, tem uma pasta em particular que se você colocar aqui, ela vai funcionar de um jeito diferente. Se você criar uma pasta chamada API, todos os arquivos que você colocar dentro dessa pasta de API vão se transformar em um endpoint da sua API no Next. E aí, quando você for fazer o deploy na Vercel, cada um desses arquivos vai virar uma função serverless separada, assim como eu expliquei na aula passada. Então é isso, a gente precisa criar uma pasta de API dentro da pasta Pages e ela tem que conter uma função. E se você já tiver uma experiência com Node e com Express, você vai ver que é um negócio muito parecido. Essa função ela recebe um request, um response, você dá qual vai ser a resposta de status aqui qual vai ser o status da resposta. Então 200 se tiver dado tudo certo, 400 se tiver dado errado, ou 500 se for um erro interno de servidor. E você pode retornar um JSON aqui, mesmo jeito do Node com Express. E daqui a pouquinho a gente vai testar isso tudo usando um programa que eu gosto muito, que é o Insomnia, que ele serve para debugar APIs REST. Beleza, então eu vou criar aqui um endpoint aqui na minha API só de teste, para a gente ver se está funcionando tudo direitinho, e logo em seguida eu vou criar logo aqui o meu banco de dados na nuvem, tá? Vai ser, por enquanto, eu vou criar uma instância do banco MongoDB só de teste, e aí quando eu for fazer o deploy eu vou criar uma outra instância, tá bom? E tem até uma vantagem de você usar isso aqui na nuvem, é que se você não vai rodar isso aqui no seu notebook, né? Então se você tiver um PC fraco, ao invés de você ter que baixar o Docker, puxar uma imagem do MongoDB. Não, o seu banco de dados está rodando lá na nuvem, em outro servidor, tá? Então, isso vai pesar zero no seu PC, beleza? Mas então vamos criar aqui de teste uma rota para nossa aplicação. Vamos abrir aqui de novo o meu código. A gente vem aqui dentro da pasta Pages, vamos lá, New Folder, ele vai se chamar API.
Maravilha. E eu vou criar aqui uma rota de teste. Qual vai ser o nome dessa nossa rota? Eu vou chamá-la de user, porque eu vou ter que ter uma rota para criar o usuário, né? Ponto .tsx. A gente está usando TypeScript. E agora eu vou importar os tipos dessa requisição e resposta do Next. Aqui é o Next API Request e o Next API Response. Então vamos lá. Export. Default. Ela não vai nem ter nome, então vamos colocar aqui Request. Response. Ok. O tipo desse request é qual? Next API Request. Cadê? Aqui. E o tipo da response vai ser Next API Response. Então, para a gente testar isso aqui, a gente coloca um res.status. Olha só, o autocomplete aqui do TypeScript já está funcionando, né? Então, status, eu vou dar um status de 200. Eu quero enviar um JSON. Vamos colocar aqui message. A API está funfando. E acabei de ver que tem um erro aqui no Next API Response, que eu tenho que falar qual é o tipo da resposta. Então vamos criar uma interface. Interface. Response. Type. Message. São string. Agora a gente vem aqui, coloca response type. Ups, e um erro de sintaxe aqui, faltou eu finalizar essa arrow function. E faltou o tipo da resposta aqui da função do return, né? Que no caso não é nenhum, porque ele não está retornando nada. Então eu vou botar aqui void. Beleza. Então vamos testar isso aqui. Eu vou puxar o meu Insomnia. Eu vou criar um novo workspace aqui para esse projeto. Então vem aqui, se você for novo no Insomnia, assim que você terminar de baixar, você vem aqui em cima, colocar Create Workspace. Eu vou dar o nome de Teach Other, que é o novo nome que meu grupo deu para esse projeto. Então vamos lá, Create. Agora eu vou criar um novo Request. Ok, ele vai ser do tipo Get e eu vou chamar ele de Teste. Vamos criar. E putz, qual o endereço dessa minha API? Onde é que ela está rodando? Bom, ela está rodando no localhost. Então http localhost. Agora a gente precisa descobrir qual porta que está funcionando essa aplicação do Next. Eu não lembro agora, então vou iniciar aqui o servidor para ver em qual porta que está. É só você abrir seu terminal integrado aqui do VS Code. Você vai digitar yarn dev para você iniciar o servidor local. Ah, então aparentemente ele roda na porta 3000. Estão vendo aqui? Então acabei de iniciar o servidor. Então, 2 pontos. E agora o número da porta que está rodando essa aplicação, que é 3000/API. Então, não é só o localhost na porta 3000, tem /API. Lembrando que a gente está usando isso aqui, né? E aí, qual rota da minha API que eu estou usando? É a /user, certo? Então, vamos lá e completar aqui, /API/user. Vamos ver se funciona. Ele não tem corpo nenhum na requisição, só um get. Ok, funcionou. Message. A API está funfando. Maravilha. Se vocês verem aqui o header também da resposta, está todo configuradinho pelo Next. Então está falando que o content type é um application, /JSON, charset é o TF8. A gente não teve que configurar nada disso. Então, que bom. Está funcionando a API Route do Next. Agora, para a gente começar a construir uma rota um pouco mais complexa, eu preciso estar conectado com o meu banco de dados para ver se a query está funcionando ou não. Então, vamos criar juntos aqui uma conta, que eu nem tenho conta aqui, nesse MongoDB Atlas. Até diz aqui o slogan deles, que é o banco de dados para aplicações modernas. E uma aplicação no Next.js é muito moderna. Então, vamos lá. How are you using MongoDB? I am building a new app. Meu e-mail de trabalho
E eu acabei de ver aqui que aparentemente eu já tenho uma conta, então vou tentar logar nisso aqui. Vamos lá, sign in. Tem chances de eu já ter logado com o Google, vamos ver. Ok, deu certo. Vamos ver como é que é essa interface aqui. Vou trocar o nome da minha organização, vou botar só meu nome mesmo. Nome do projeto. A linguagem favorita, JavaScript. Por enquanto eu não quero um cluster dedicado para mim, eu quero plano gratuito. Então para isso eu tenho que usar o cluster compartilhado. E por baixo dos panos ele cria essa instância do MongoDB em algum desses serviços de cloud, né? Então Google Cloud, Azure ou AWS. Então vou usar o AWS mesmo. Acho que a princípio eu vou no default aqui. Vamos dar uma olhada nesse plano do cluster. E como vocês podem ver que ele é free forever, né? Mas você tem alguns limites. Então você não tem um número exato de virtual CPUs. Você tem vCPUs compartilhadas. O máximo de armazenamento que você pode ter é 512 megabytes. E dependendo do tamanho da sua aplicação é mais do que suficiente. E você pode ter no máximo 500 conexões com banco de dados. No máximo 100 banco de dados. E no máximo 500 coleções. Então assim, para mim tá ótimo, né? Vamos manter isso aqui. Vamos ver se eu preciso de alguma setting adicional. Posso escolher a versão do Mongo. Eu vou nessa default mesmo. Eu vou dar um nome de cluster. Acho que pode ser cluster 0 mesmo. Então vamos lá. Create cluster. Show. E essa parte aqui ela demora um pouquinho. Então ele já até diz aqui que para criar um cluster demora de 1 a 3 minutos. Então agora a gente vai criar um usuário para o nosso banco de dados. Ele tem até um tutorial bem interativo aqui. Vamos seguir o que ele está pedindo. Aqui, ó. Click here to manage your project's database users. Vamos lá. Vamos criar um novo usuário. Eu vou usar o método de senha mesmo. Então, o nome do usuário vai ser, sei lá, teach other. Senha, eu acho que eu vou auto-gerar aqui uma senha segura. Eu quero que ele leia e escreva em qualquer banco de dados. Maravilha. É isso aqui mesmo. Então, vamos adicionar. Show, então já temos um usuário. Ele até estava falando aqui que esse era o botão para criar um novo usuário. Agora eu tenho que escolher qual vai ser o range de IPs ou qual IP pode acessar esse meu banco de dados. O Network Access fica aqui na lateral. Vamos adicionar um IP. E aí, como eu mencionei na aula passada, nos meus outros vídeos de Next, a gente vai fazer o deploy desse backend na Vercel e aí cada rota de API vira uma função serverless. E como eu expliquei também, ele não tem um IP fixo, é um processo que roda em vários servidores. Então aqui a gente vai ter que colocar allow access from anywhere. Então qualquer IP pode acessar esse banco de dados. Confirmar. Então a princípio era isso, esses dois são opcionais aqui para a gente conectar no banco de dados, mas a gente vai fazer isso a partir do Next, então vou fechar esse Getting Started. Ok, olha só, se a configuração já está ativa, vamos ver Database Access. Ok também. Vamos ver a situação do cluster agora. Show, agora aparentemente está tudo certo. O banco já está configurado, já está criado, então vamos clicar em conectar nele. E agora eu vou querer me conectar através do MongoDB Compass. Se você não sabe o que é isso, ele é uma ferramenta da própria empresa MongoDB. É uma interface gráfica para você conseguir ver o que tem no seu banco de dados e configurar ele, beleza? Isso daqui é de graça, então é só pesquisar por MongoDB Compass. E tá aqui esse primeiro link. Aí você vem aqui do lado direito, escolhe qual versão você quer usar. Eu geralmente pego a versão estável. E qual o seu sistema operacional. O meu é o Ubuntu, né? Acho que vocês já devem ter percebido, por causa do meu mouse rosa aqui também, né? Então, e clique em download e instala. Bem easy. Eu vou conectar pelo Compass. Eu tinha mostrado como instalar o Compass aqui para vocês, mas nessa tela ele já até te ensina a instalar rapidinho aqui. Então, se você não tiver instalado, é só você colocar seu sistema operacional aqui e ele baixa. Então, vamos copiar essa URL aqui. Copiar. Vamos abrir o MongoDB Compass. Colar essa URL aqui. Só que aqui no lugar do password, tá vendo que ele tá com esse símbolo de maior e menor aqui? Vocês têm que deletar isso aqui e vocês vão colocar a senha daquele usuário que vocês criaram. Então vamos voltar aqui, Database Access, clica aqui no usuário que você criou, Edit. Aí aparentemente não
não tem como eu copiar aquela senha que eu tinha gerado antes, então eu vou gerar uma nova aqui, tá bom? Então, edit password, auto-generate secure password, vamos copiar e update user. E agora ele está fazendo um redeploy disso aqui, né? Porque eu troquei a senha do meu usuário. Beleza, agora que as alterações foram feitas, vamos voltar para o Compass. Cola a senha que vocês geraram aqui. Clique em Connect. Beleza, tudo funcionando. Vamos criar um novo banco para a gente. O nome do banco também vai ser Teach Other. E o nome da coleção que a gente vai criar vai ser Users. Vamos criar. Ok. Temos uma coleção aqui no Teach Other, que é de Users. E por enquanto ela está vazia. Beleza? Então, a princípio, está funcionando aqui o nosso banco de dados. Podemos colocar ele na nossa aplicação Next. E como é que a gente vai colocar o Mongo aqui no Next? Bom, você tem que copiar essa URL que você usou para se conectar aqui no MongoDB Compass, também na sua aplicação Next.js. Então, abre aqui seu código. Você tem que criar um arquivo chamado .env.local. Eu já tinha criado antes, e vocês vão digitar aqui, ó, database_url. E como funciona essa variável de ambiente no Next? Felizmente ele já tem isso integrado, então a gente não precisa instalar nenhum pacote para ele funcionar. A princípio ele usa o .env.local para ler as variáveis de ambiente. Então quando você for lá no seu código digitar process.env. Aí o nome da variável, ele já vai carregar automaticamente. E o lado bom disso, sabe o que é? Lê isso aqui. .env.local are only available in the Node.js environment. Então tudo que você coloca dentro desse arquivo só vai estar disponível no ambiente de Node.js. Isso daqui não vai estar disponível no browser. Se você quiser explicitamente colocar uma chave de API ou alguma informação mais que você precisa usar na sua aplicação, e você quer que o browser possa ver essa chave de API, aí você tem que colocar isso aqui antes, next_public, mas a princípio isso não está disponível para qualquer usuário ver o código-fonte do seu site e ver, porque isso só vai ter no ambiente de Node do Next. Agora volta aqui no seu MongoDB Compass, que a gente precisa pegar aquela URL completa do seu MongoDB. Como é que a gente pega isso? Você pode vir aqui, clique em Disconnect, você vai clicar para editar essa conexão aqui. Ele vai falar, se você clicar para editar, vai dar para ver suas credenciais, então senha e tudo. Então clica para confirmar. Beleza, você vem aqui, copia isso, Ctrl C, vem aqui na sua aplicação Next e coloca aqui. Pode ser o nome dessa variável aqui, pode ser o que você quiser. Eu coloquei database URL, mas podia ser MongoDB URL, qualquer coisa, tanto faz. Cola aqui. Mas agora você vai precisar deletar umas coisas aqui, que foram os parâmetros que o próprio MongoDB Compass colocou aqui nessa URL para dizer que o cliente que estava acessando esse banco de dados era o MongoDB Compass e algumas outras preferências. Então vamos deletar tudo que está aqui. Deleta. E é para ficar só isso aqui. Você deleta tudo que estava depois da interrogação aqui, tá? Beleza, então é para ficar mais ou menos assim a sua variável de ambiente. Vamos fechar isso aqui. E como que a gente se conecta com o MongoDB? Vou fechar o servidor. A gente tem que instalar um pacote chamado MongoDB. Difícil, né? Então, yarn add MongoDB. Ok. E a gente vai instalar os tipos também desse pacote, que se eu não me engano não vem. Então vamos instalar yarn add -d maiúsculo de dependência de desenvolvimento @types /mongodb. Beleza, instaladíssimo. E como que a gente vai se conectar com esse banco de dados? Bom, eu poderia colocar toda essa parte do MongoDB aqui em cada rota de API dentro dessa pasta, mas isso seria meio burro. Para a gente modularizar o nosso código, eu vou criar uma pasta aqui chamada utils, que é bem comum de existir em projetos. Aqui você coloca funções que você vai usar no resto do seu código. E eu vou criar um arquivo chamado database
.ts. Nesse arquivo vai ter como que a nossa aplicação vai se conectar com o banco de dados. Porque aí, em cada uma dessas rotas aqui na pasta de API, eu vou só importar o database e já vai estar conectado num banco de dados, entendeu? Ao invés de cada um eu ter que vir aqui e conectar aqui em cima, o que não faz muito sentido. Então aqui a gente vai importar um pacote chamado Mongo Client. Que ele já identificou que é uma classe aqui, então a gente importou direitinho. Vamos criar primeiro um cliente, então isso vai ficar numa variável const client igual a new, porque o Mongo Client é uma classe, né? Então a gente pode usar essa sintaxe de new Mongo Client. E olha só, aqui o próprio VS Code já me diz que informações eu preciso passar para essa função. Então eu preciso passar um URI, ou seja, uma URL, que é uma string, depois options, que estão nesse formato de Mongo Client Options, e geralmente é um objeto. Então qual vai ser a string que a gente vai usar aqui para se conectar no banco de dados? É o process.env.database_url. Como assim? Se você não tiver familiaridade com esse conceito de variáveis de ambiente, quando você coloca aqui um process.env, você está acessando tudo aquilo que você criou no seu arquivo, .env.local, tá? Então aqui ele vai carregar isso daqui, essa URL secreta aí do seu banco de dados, nessa parte do código. E para que serve isso? Por que você não insere direto aqui aquela string? Você poderia fazer isso, mas aí quando você subir isso no GitHub, todo mundo ia ver a chave de acesso do seu banco de dados. Inclusive, quando acabar essa aula, eu vou trocar a senha lá do meu usuário. Assim, não que esse meu site vá para produção e tenha usuários reais, mas né, eu não quero ninguém zoando meu banco de dados de teste. Então, eu não quero que ninguém saiba essa minha URL, então eu coloco isso dentro da variável de ambiente. E aí, quando você for subir esse código para o GitHub, você não vai subir esse código .env.local, tá? Inclusive, se você olhar no seu VS Code aqui à esquerda, ele fica escurinho esse arquivo. Significa que o VS Code detectou que isso não vai subir para o GitHub. Olha só, aqui tem 4 alterações que foram feitas no meu código. Vocês viram que eu alterei o .env.local, certo? Mas quando você vem aqui para ver que alterações eu fiz, não está o .env aqui. Porque o Next ele diz, ó, não sobe .env.local para o GitHub, tá bom? E aí uma solução que você tem é criar um arquivo chamado .env.example. Para que serve isso aqui? Para quem for clonar esse seu repositório e quiser usar esse seu código, ele tem que saber que variáveis de ambiente tem no seu site, certo? E como é que você diz o que tem de variável de ambiente? Você cria esse arquivo, coloca todas as variáveis de ambiente aqui do seu env.local nesse env.example, só que você deleta o valor. E aí a pessoa, o próximo programador que pegar esse seu código, ele vai olhar e falar, então eu preciso de uma URL de uma database aqui nesse código, tá? E aí de preferência você explica também no seu readme o que você tem que colocar no .env. Aqui no readme desse projeto, por exemplo, eu coloquei aqui, ó, how to run this website, ou seja, como rodar esse site. Crie o seu próprio .env.local a partir do .env.example. E ainda coloquei entre parênteses aqui. Crie uma instância do MongoDB no MongoDB Atlas ou em um container do Docker e colhe a URL desse database no .env.local. Então deixei extremamente explicado. Beleza? Então é por isso que a gente coloca variáveis de ambiente aqui. Porque quando você subir para o GitHub, ninguém vai saber qual é a string que conecta no seu banco de dados. Beleza? E aqui como opções a gente vai passar o objeto, e eu vou colocar 2 opções aqui. Use new URL parser, que vai ser true, e use unified topology, que também vai ser true. Vamos salvar. Ah, Daniel, o que faz essas coisas aqui que você colocou? Eu não faço a menor ideia. Todos os vídeos que eu assisti sobre MongoDB, todo mundo sempre pedia para colocar essas 2 opções aqui. Eu não sei o que elas fazem, mas todo mundo pede para colocar, então vamos colocar, né? Show, temos o nosso cliente. Agora a gente vai criar a função que vai conectar cada API route com o nosso banco de dados. Ela vai ser assíncrona, então vamos lá. Async function. Vou chamar ela de connect, mas pode ser qualquer coisa. Connect. E aqui o que eu poderia fazer é o seguinte. Eu poderia simplesmente colocar await client.connect para ele se conectar com o banco de dados.
toda vez que eu chamar essa função, conectando a partir dessas preferências que a gente colocou, né? Então, conectando nessa URL e com essas configurações extras. E por que que eu não vou fazer isso? Lembrando, isso daqui, cada rota de API vai ser colocada em uma função serverless separada. E diferente de um servidor tradicional, que quando você hospeda seu back-end lá, você bota esse processo para rodar do seu back-end, ele fica rodando para sempre, então ele fica para sempre recebendo requisição, fazendo queries no banco de dados. Nessa abordagem tradicional, quando você liga o processo Node, ele se conecta com o banco de dados e beleza, acabou, né? Ele se conectou com o banco de dados e nunca mais ele vai precisar restabelecer essa conexão, porque ela já foi feita. A não ser que você mate o seu processo de Node, você não precisa refazer essa conexão. Porém, com essa abordagem serverless, o negócio é um pouquinho diferente. O seu back-end ele não fica rodando 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ele roda somente depois de algum trigger. Então, seu back-end ele é um processo que não está rodando se nada ativar ele. Agora, se você receber um request HTTP nessa sua rota que você acabou de definir, aí sim esse processo vai ser ligado, vai ser executado, vai devolver a resposta para o cliente. E caso ninguém mais chame essa rota de API, ela vai ser desligada. Então, seu processo vai morrer, entendeu? Então, tecnicamente, a gente está o tempo inteiro fazendo novas conexões com o banco de dados, novas conexões. Agora, caso você chame essa sua API, que está hospedada no serverless, e aí, logo, alguns segundos depois dessa sua chamada, vem outro usuário e chama de novo, aí outro usuário chama de novo, chama de novo, chama de novo, esse processo não vai ser desligado, ele não vai morrer. Ele vai continuar de pé, vai continuar rodando, e essa conexão não vai precisar ser reestabelecida. Então, essa função serverless ela é reaproveitada algumas variáveis e configurações dela nas próximas chamadas. Ela não vai ser desligada. Então, por isso, eu vou aqui, ao invés de simplesmente me conectar com o banco de dados, eu vou checar se já existe uma conexão. E aí, se não existe uma conexão prévia, eu vou me conectar. Porque conexão com o banco de dados é um negócio que demora. E se toda vez que algum cliente ou algum usuário chamar essa sua rota de API, você precisar conectar de novo com o banco de dados, ao invés do negócio demorar alguns milissegundos, ele vai demorar aí na faixa dos 2 a 3 segundos. Isso é grave. Então a gente vai checar se já existe uma conexão ou não com esse banco de dados, porque tem chances disso acontecer se a sua API for chamada várias vezes seguidas. Esse processo Node aí do seu back-end não vai morrer. Então vamos colocar um if aqui. If client.isConnected, ele vai executar isso daqui. Mas não é exatamente isso que a gente quer. A gente quer que quando o cliente, se o cliente ainda não tiver conectado, aí beleza. Aí você conecta com o banco de dados. Senão, ele não vai executar essa conexão aqui. Ou seja, se sua API for chamada mais de uma vez, ele não vai ser reconectado no banco de dados porque ele já está conectado. Agora a gente vai pegar uma instância do banco de dados, de uma coleção na verdade. Então, const db é igual a client.db. Isso aqui é uma função, eu tenho que dar o nome do meu banco de dados. E o nome desse banco foi users, certo? Vou salvar. E agora eu vou retornar um objeto com o banco de dados e esse cliente que a gente acabou de criar, certo? E falta a gente exportar essa função, então vamos colocar export default. E está faltando aqui o tipo de retorno dessa função, né? Ele já até diz aqui que é uma promise, porque tem um await, e ela é do tipo objeto, que tem um Mongo Client e um DB. Então vamos lá criar essa interface. Interface connect type vai ser um objeto que vai ter um DB. E qual o tipo desse DB? Ele é esse tipo aqui, ó, DB. E o VS Code ele é inteligente, ele já deu essa opção pra gente de você quer auto-importar aqui a classe DB dentro desse pacote MongoDB, e eu quero. Então é só você clicar aqui. Beleza, ele já importou. E aí, olha só passar o mouse em cima, o VS Code é muito inteligente, ele faz tudo isso para você. E agora a gente tem um client, que é do tipo Mongo Client. Então vamos lá. Client, que é do tipo Mongo Client. O retorno dessa função vai ser uma promise.
do tipo connect type. Vamos salvar. Aqui, connectType.db é do tipo DB e o client é do tipo MongoClient. Tudo certo. Então, vamos usar tudo isso que a gente criou na nossa rota. Vamos vir aqui dentro de user, a gente vai importar essa biblioteca que a gente criou. Import from utils. Ops. Cadê utils? Tá aqui, ó. Utils barra database. E eu quero importar. Eu coloquei como export default. Então não preciso dessas chaves aqui. Beleza, eu quero importar a função connect. Agora vamos pegar uma instância desse banco de dados aqui na API route. Const. Eu vou desestruturar isso da função que eu criei. Connect. Ok. E faltou um await aqui, porque ela é assíncrona. E como eu usei o await aqui, ele já até denunciou esse erro aqui. Tá faltando um async aqui na hora de eu declarar minha função. Async. E agora eu dei o erro no void, porque isso daqui ele retorna uma promise, na verdade. Agora a gente vai pegar esse DB e a gente vai tentar inserir alguma coisa no banco de dados. E a gente vai salvar isso daqui em uma resposta. Então vamos colocar const response await db.collection. E eu acho que eu fiz uma besteira aqui. Vamos voltar aqui no database. Na verdade, o nome do meu banco de dados não é users. Isso daqui é o nome da minha coleção. O nome do meu banco de dados é teach-others. Coloquei no singular, né? Teach other, acho que foi. Então vamos voltar aqui. O nome da minha coleção que é user. Users, no plural. Vamos não confundir. E agora vamos dar uma olhada nas operações que a gente pode fazer. Deixa eu ver, insert. Vou tentar inserir insert one. Vamos fazer um teste. Por enquanto, eu vou adicionar um dado estático aqui, só para a gente testar. Eu quero adicionar aqui um usuário. Então, ele tem um name. Daniel. Age, vamos botar 22. E agora eu vou tentar, assim que eu chamar essa rota dentro do meu insomnia, eu vou tentar retornar qual foi essa resposta. Então, vamos colocar aqui o JSON que ele vai me retornar. Na verdade, vai ser isso aqui, ó. Vai ser esse response.ops 0. E por quê? Porque o response ele depende da operação que você está usando. Então, eu quero usar a operação 1 que eu usei, que no caso é insert one, para eu pegar a resposta só dessa operação, tá bom? Então, por isso que eu tenho que usar essa sintaxe um pouquinho ruim, tá? Então, vamos fazer o teste aqui. A gente vem aqui no meu insomnia. Vamos chamar a API user, vou chamar send. Claro, eu esqueci de ligar o servidor, né? Então, vamos abrir aqui de novo. Yarn dev. Voltar para insomnia. Olha só, acho que deu um erro aqui. Vamos debugar. Vamos cancelar isso aqui. E olha só o erro que apareceu aqui. Mongo erro. Mongo client must be connected before calling mongoclient.prototype.db. Nossa, gente, depois eu dar uma pesquisada aqui insana, eu fiz um erro, nossa, muito retardado. Desculpa quem está assistindo isso aqui. Tá vendo essa propriedade aqui, isConnected? Na verdade, isso não é uma propriedade, isso aqui é uma função. Eu achei que era uma propriedade. Então, vamos chamar isso aqui. Agora, eu vou chamar o servidor de novo. Vamos ver se ele funciona. Iniciar novamente. Vamos voltar para o insomnia. Maravilha! Agora deu, hein? Agora vamos ver se isso salvou mesmo no banco de dados ou se ele está só retornando um dado aqui que não existe. Vamos voltar no MongoDB Compass. A gente vem aqui nesse botão de refresh. Maravilha! Vocês não viram aqui, mas eu chamei 2 vezes o negócio porque eu achei que tinha dado erro. Então ele veio aqui e salvou 2 vezes. 2 objetos com IDs diferentes, mas aqui com a mesma informação que eu coloquei, que é o name, Daniel e o age 22.
Então, conseguimos criar nossa primeira API Route, conseguimos conectar no MongoDB e a gente agora tem uma função extremamente útil dentro desse úteis aqui, database, em que a gente pode chamar em qualquer rota da nossa API para se conectar com o banco de dados. E aí a gente fez aquela boa prática de ver se já existe ou não uma conexão, para aí a função serverless ficar muito mais performática. Então, só para finalizar esse vídeo, eu vou agora terminar de construir essa rota de usuário aqui. E um negócio que vocês devem ter percebido é o seguinte: a gente recebeu uma requisição, fez uma query no banco de dados e retornou a resposta, certo? Sim. Porém, eu não vi em lugar nenhum aqui a gente especificando que tipo de requisição que a gente estava recebendo. Se era para a gente fazer isso quando a gente estava recebendo um get, um post, um put, um delete. A princípio, isso daqui, qualquer requisição que ele receber, ele vai fazer essa query no banco de dados, né? Vamos testar aqui? Se eu vim aqui no meu Insomnia, e antes ele estava aqui como get, se eu fizer uma requisição de post, por exemplo, vamos lá, send. Olha só, demorou um pouquinho, mas ele criou. E olha só, de novo, eu fiz um post aqui. Se eu olhar aqui no meu banco de dados de novo, vamos dar um refresh. Ok, agora ele tem 3 dados. Então eu fiz um get antes, agora eu fiz um post e os dois me permitiram criar um usuário. E eu não quero isso. Para eu criar um novo documento no meu banco de dados, a boa prática seria de você usar um post, certo? Então, primeiramente, vamos deixar a gente um pouco mais organizado aqui no Insomnia. A gente vai criar uma variável de ambiente. Então, vem aqui em NoEnvironment, a gente vai colocar Manage Environments. Eu vou criar sub-ambientes aqui, vai ser um de teste e um de produção. Vamos colocar aqui Environment. Aparentemente está dando um bug que eu não estou conseguindo editar o nome. Mas beleza, esse daqui era para ser o ambiente de desenvolvimento. Vamos colocar aqui a seguinte variável. Eu vou chamar ela de base URL. E tem que ser em JSON, né? Base URL. Vai ser isso aqui, ó. http localhost porta 3000, né? Lembrando, /API. Agora vamos dar um done aqui. E aí, agora que a gente tem... Deixa eu só selecionar aquele new environment. Beleza, agora ele está no ambiente que a gente acabou de criar e ele tem aquela variável que a gente acabou de criar. Vamos vir aqui, a gente vai deletar isso aqui. No lugar a gente vai colocar base URL. Aí dá um enter. Vamos testar aqui de novo. Deu certo. Então ele pegou aqui o base URL. Olha só, está aqui como http localhost 3000 /API. Então a partir de agora, toda vez que a gente for criar uma nova rota, a gente vai só colocar base URL / e o nome da rota. Então, o nome dessa rota aqui vai ser create user. E aí, a princípio, isso daqui vai ser um post. Vamos colocar aqui. E ele vai ter um body no formato de JSON. Por enquanto, eu vou só colocar isso aqui, ó. Name Daniel. Então, aqui o nosso Insomnia já está configurado. A gente já está com aquele ambiente que tem a variável. Então, eu vou minimizar ele aqui. E como é que eu pego qual é o tipo de request que está chegando? Bom, é muito simples. A gente recebe aqui como parâmetro dessa função um request e um response, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu posso acessar qual é o tipo de request, colocando request.method. Então, a gente coloca aqui, clique em method. E para a gente fazer um teste, a gente vai fazer o seguinte. If, vamos colocar um if aqui. If.method for igual. Ops, eu esqueci do parênteses aqui em volta, né? For igual a post. Aí eu posso executar isso aqui. Então vamos copiar esse código que está aqui. Vamos subir com esse response aqui para cá. Vamos botar um else. Ou seja, se for qualquer outro método, eu quero retornar um res.status. Vai ser um status de 400. .json. A gente vai colocar uma mensagem de erro. Então, error. Error.
2 pontos. Vamos botar, sei lá, wrong request method. Vamos ver se funciona. A gente vai salvar aqui. Ah, e agora deu erro com TypeScript. Então, só vou trocar esse error aqui por uma message. Message. Ok. Vamos fazer o teste então, né? Vamos abrir o Insomnia. Deixa eu ver se o servidor aparentemente já restartou com essas alterações. Então, vamos voltar aqui para o Insomnia. A gente vai trocar esse post por um get. Vamos ver o que ele retorna pra gente. Ah, antes de eu ver o que ele vai retornar, deixa eu só ver quantas instâncias tem aqui no meu banco de dados. A princípio tem 4. Acho que vou deletar alguns aqui. Vou deletar todos. Ok, então não tenho nenhum dado aqui, certo? Se eu consumir essa rota, não era para ter nenhum. Vamos dar um send. Ahá! 400 bad request. Então ele recebeu message wrong request method. E vamos ver se ele fez uma query no banco de dados ou não. Vamos dar um refresh. Não, a princípio isso aqui está funcionando. Ele detectou qual é o método que a gente está usando. Então a gente tem que usar o post. Vou colocar esse DB aqui dentro do request sendo o post. Para aí a gente só tentar se conectar no banco de dados se for o método certo aqui. O método post. Vamos deixar isso aqui mais bonito. Ok. E agora, eu vou mostrar para vocês como eu tinha modelado o banco de dados. Caso vocês tenham perdido o primeiro episódio, é só clicar aí na lateral do vídeo que ele vai estar lá. É assim que ele ficou, tá? Eu preciso verificar se esses campos estão sendo enviados através dessa request de criar um usuário, certo? Se ele não me mandar um nome, eu não quero criar um novo registro no banco de dados. E diferente de um SQL tradicional, o NoSQL ele é schemaless, né? Você salva qualquer JSON de qualquer formato lá. Então não daria para você salvar um usuário que está com uma organização diferente em um SQL. Mas num NoSQL você pode, isso é perigoso. Então vamos testar isso aqui. E como é que eu pego quais são as variáveis que estão vindo no corpo da requisição? Se a gente olhar aqui no Insomnia, olha só, estou mandando uma variável no corpo em formato de JSON, com o campo de name e o valor Daniel, certo? Como é que eu verifico se isso aqui está vindo mesmo ou não? Existe outro método aqui dentro desse request que se chama body. E nele a gente pega tudo que vem dentro do body. Então vou pegar aqui, ó, const. Eu vou desestruturar isso, então const name. Eu vou pegar do request.body. Na verdade, só para testar, eu vou colocar nessa requisição aqui de baixo, para a gente ver se está funcionando. E aí, se estiver funcionando, a gente coloca aqui no código para valer mesmo. Eu vou tentar pegar um nome dentro do request.body e eu vou mandar aqui, dentro da mensagem, o nome que eu peguei desse request.body. Vamos fazer o teste aqui e ele está dentro desse... A gente tem que usar qualquer outro método além do post para funcionar isso aqui. Vamos lá. Então, ao invés do post, eu vou chamar o get. Vamos ver o que ele me retorna. Message Daniel. Agora vamos trocar isso aqui, trocar para Luísa, vamos ver se ele me retorna certinho. Certinho, message Luísa. Então ele está conseguindo pegar um nome. E se eu não mandar esse campo? Se eu mandar um campo name, ou sei lá, e-mail só. Vamos ver o que ele me retorna. Ele não me retorna nada, porque o name, a variável que ele tentou pegar, name, não existe. Eu mandei só do e-mail. Então vamos corrigir isso aqui agora. Então a gente já viu que esse código está certo, podemos voltar aqui. Eu vou tentar pegar o name do request.body e vou colocar um if aqui. If, se não tiver nenhum valor no name, eu vou colocar uma response diferente aqui. res.status, botar 400, que é o clássico, né? .json. Botar message missing name. E depois disso acontecer, eu não quero que ele venha aqui e insira um novo usuário no banco de dados. Não quero que isso aconteça. Eu quero que, se ele perceber que não tem o nome, que essa função morra aqui. E como é que eu faço para essa função aqui da request morrer? Eu coloco aqui um return.
E assim eu garanto que ele não vai executar nada que está aqui embaixo, nada. Ele vai morrer aqui a função. Vamos fazer o teste? E agora a gente tem que usar o post, né? Vamos abrir aqui novamente o Insomnia. Vamos pegar o método post. A gente não está mandando o nome, certo? Vamos dar um send aqui. Message, missing name. Então, aparentemente, ele caiu aqui. Message missing name, certo? Agora vamos ver se ele realmente não executou isso aqui. E como é que a gente checa? Olhando novamente o banco de dados. Vamos vir aqui, dar um refresh. Ok, vazio. Então ele não executou esse código. E talvez vocês tenham percebido que está demorando um pouquinho para eu executar isso aqui. Toda vez que eu dou um send aqui, olha só, ele demorou 3,99 segundos. Isso é muito tempo mesmo. E por que isso está acontecendo? Porque primeiro eu me conecto no banco de dados e aí esse processo de Node ele morre toda vez que a request aqui acaba, né? Que eu não fiz o deploy na Vercel ainda, então vai ficar lento sempre que eu fizer uma nova requisição. Mas aí quando eu fizer o deploy o negócio vai ficar mais rápido, conforme aquilo que a gente tinha explicado no início dessa aula. Eu estou primeiro me conectando no banco de dados e depois rodando esses checks aqui, entendeu? Então o correto seria eu colocar isso aqui, ó, bem aqui embaixo. Então, ó, primeiro eu faço as minhas validações e só depois, se tudo tiver certo, aí sim eu faço uma query no banco de dados. Então, salvei. A princípio, ele recompilou isso aqui. Então, vamos chamar o Insomnia de novo. Vamos dar um send. Olha só, 14 milissegundos. 8 milissegundos. Agora sim, mas é porque agora a gente não está conectando no banco de dados. Isso daqui é ótimo, porque caso o usuário faça uma request para o nosso banco de dados, para a nossa API, desculpa, e tem alguma coisa errada, ele não vai nem tentar conectar. Ele vai primeiro falar, opa, tem erro. Então ele vai mandar esse erro muito mais rápido, beleza? Então a sua última instância aqui seria conectar com o banco de dados. Ok, agora eu preciso de outros parâmetros além do name aqui. Eu preciso do name, e-mail, aqui ó, name, e-mail, cell phone, mais teacher, ele tem que me falar se é true ou false, então vamos colocar aqui teacher. Coins, na verdade, é um sistema de pagamento que eu implementei, ou que eu tive ideia de fazer nesse meu site, mas isso eu vou criar automaticamente para ele. Todo usuário novo vai ter uma moeda, né? Então eu não preciso que ele me passe isso. Ele precisa me passar que cursos ele vai dar. Na verdade, ele não precisa me passar, porque se ele for um teacher como false aqui, ele não vai ser professor, então ele não vai dar nenhum curso, nenhum available hours. Mas enfim, isso daqui é um negócio que eu ainda tenho que ver depois, e tem chances de depois dessa aula eu ainda fazer algumas alterações. Então eu vou deixar só assim por enquanto, para a gente conseguir terminar isso aqui mais rápido. Vamos dar um save, e agora dentro desse if eu vou colocar o seguinte: se ele não tiver um nome ou não tiver um e-mail ou não tiver um cell phone ou não tiver um teacher, eu vou colocar aqui missing body parameter. Ok, vamos salvar isso aqui. Então, se qualquer um desses valores for vazio, eu vou falar, opa, eu estava precisando de um valor aqui, né? Então, se eu vim aqui no meu Insomnia de novo, olha só, estou passando só o e-mail. Vamos dar um send aqui. Missing body parameter. E aí, como é um erro, eu não precisei conectar no banco de dados para checar que era um erro, né? Então, o negócio foi bem rápido. E as próximas também vão ser mais rápidas. Agora, para finalizar, eu vou só corrigir essa parte aqui da interface. Então, eu vou colocar aqui que, na verdade, o nome disso aqui não vai ser response type. Vai ser error response type. Então, aqui não vai ser um message, vai ser um error. Beleza? Então, aqui a gente vai ter que trocar, né? De message para error. Error. Beleza? E agora a gente tem que trocar isso aqui. Isso não é um response type. Isso daqui é um error response type. E eu vou colocar aqui também uma interface. E o que vai ter caso a resposta seja bem sucedida. Então eu vou colocar success response type. Então ele vai ter tudo isso aqui que eu
ele vai retornar o usuário inteiro, então ele vai retornar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, mas como isso pode mudar depois, eu não vou colocar isso na aula de agora. Então vamos lá. Ele a princípio vai ter um name, vai ser um string. Ele me responde também um underline id, né? Underline id, também um string, name, email, string, cell phone, é um string, o teacher é um bool. E agora isso não vai ser mais estático. Eu quero salvar, eu quero mandar o name, e-mail, cell phone e informação do teacher aqui para fazer query no meu banco de dados e depois eu vou mandar essa resposta. E agora ele pode a resposta da API do Next, ele pode me retornar ou pode ser ou do tipo error response ou do tipo success, ou vai ser do tipo success response type. Agora eu estou mandando certinho todas essas informações. Vamos ver o que ele me retorna. Eu vou vir aqui no post. Se eu mandar só um e-mail, missing body parameter, tá certo? Então vamos mandar todas as informações. Vamos fazer um teste agora. Opa, tá dando erro. Vamos ver o que tá faltando. Name, e-mail, cell phone, teacher. Vamos ver. Vou tentar mandar esse false aqui como uma string, ver se resolve. E depois eu dou uma estudada mais a fundo aí nos tipos. Tá demorando, isso é bom. Maravilha. Olha só. Então ele me retornou tudo que eu falei, né? Um underline id. Deixa eu dar uma olhada aqui. Underline id, name, e-mail. Maravilha. Por enquanto eu vou deixar aqui como string, depois eu corrijo. Então ele me retornou isso. E o teste supremo vai ver se a gente conseguiu salvar isso no banco de dados ou não. Yes! Conseguimos! Ufa! Ah, e só para finalizar, vamos mandar isso aqui para o GitHub, né? Nossa, quase esqueci. Vamos lá. Vamos vir aqui nessa parte do GitHub. Eu usava o terminal antes para mandar tudo para o GitHub, mas agora eu acho meio desnecessário. Eu adoro essa aba aqui, ela é muito boa. Então a gente consegue, caso você seja novo nessa aba aqui, quando você clica aqui, ele te mostra quais alterações aconteceram no seu código, né? Então antigamente não tinha nada, porque esse arquivo não existia, e agora tem isso aqui. E você também, novamente, criou essa pasta do pages/API. E nesse yarn.lock e package.json vai parecer que a gente instalou algumas coisas. Então a gente instalou o MongoDB e o types do MongoDB, beleza? Eu quero adicionar isso tudo aqui lá para o meu GitHub como um commit só, então clica aqui para stage, para fazer um stage em todas, vamos colocar uma mensagem de commit, vai ser feature create /user API route. Então acho que isso daqui é suficiente. Agora você aperta Ctrl Enter, beleza? Vem aqui em cima. E aí você vem aqui nessa parte de pull e push e você clica em push. Aí olha aqui embaixo, está mostrando que está carregando, né? Vamos ver se deu certo ou não. Beleza, não mostrou nada aqui, então a princípio deu certo. Vamos olhar o meu GitHub. Vamos vir aqui em teach other. Ah, e agora ele já identificou que esse meu código é em TypeScript. Que antigamente, há não muito tempo atrás, a maioria dos meus arquivos aqui eram JavaScript. Por causa desses arquivos de configuração aqui. E aí ele mostrava aqui no Git que era JavaScript. Então vamos vir em teach other. Aqui está meu commit feature create /user API route. Então se eu vim aqui em pages, agora eu tenho a pasta /API. Então user.tsx está aqui. Pessoal, queria agradecer muito a todos que estão me acompanhando nessa jornada. Espero que vocês tenham gostado.
Deu para agregar bastante valor nessa aula e é isso aí. Vejo vocês no próximo episódio. Valeu, até a próxima!